Deus te abençoe nesse dia. Eu estava aqui meditando na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, aonde nos conta um momento tão maravilhoso a respeito da vida de Jesus e daquilo que Jesus realizou. E este momento específico foi quando os discípulos estavam num barco no meio de uma tempestade e Jesus estava de longe observando aquela cena. Os discípulos apavorados, os discípulos exaustos, cansados, mas Jesus continuava olhando para os discípulos. Eu já te deixo aqui a primeira mensagem de Deus para a tua vida. Tem momentos que a tempestade é tão grande, momentos tão difíceis na nossa vida que parece que não estamos vendo Jesus. Assim como os discípulos não viam Jesus. Mas não é porque você não vê Jesus que Jesus não está te vendo. Jesus estava o tempo todo olhando para os discípulos. E quando chegou no barco, Pedro, ele clama ao Senhor Jesus dizendo assim: se és tu, manda-me ter contigo, deixa eu andar por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro começou a andar sobre a palavra de Jesus. Há uma grande diferença. Ele não simplesmente se lançou sobre as águas de qualquer forma. Ele foi debaixo da palavra. A palavra se tornou uma ponte para que ele pudesse andar sobre as águas. E diz ainda o texto que quando Pedro andava sobre as águas, e enquanto que ele mantinha os seus olhos em Jesus, estava tudo bem. Mas chegou um certo momento que ele parou de olhar para Jesus e olhou para a tempestade, olhou para as ondas, olhou para aquele vento forte e ele começa a afundar. O que eu quero te falar neste momento que nós estamos vivendo, neste momento da pandemia, aonde tem açoitado e tem trazido tantos medos para todo ser humano, em todas as áreas, seja na sua saúde ou na sua economia, né, no país, no mundo. Sabe, essa pandemia tem vindo sobre nós como esta grande tempestade que está soprando, que está de uma forma violenta contra as nossas vidas e contra o nosso país, contra o nosso povo. Sabe o que nós precisamos fazer? Tirar um pouco os olhos da tempestade e colocar os nossos olhos em Jesus. Pedro, ele compreendeu que aquela tempestade era a oportunidade que ele tinha para viver o sobrenatural. Repito, Pedro compreendeu que a tempestade era a oportunidade de ter uma experiência sobrenatural com Deus. Ao invés de você ficar olhando para a tempestade, ficar aí dia e noite nos noticiários, enchendo a sua alma de palavras de medo, de pânico, de derrota, coloque os teus olhos em Jesus e veja, no meio disso tudo que está acontecendo, a oportunidade de você experimentar um tempo do sobrenatural de Deus. Na tua vida financeira, na tua vida familiar, na tua vida profissional, sobre a tua vida física, em tudo. É um tempo de você experimentar o sobrenatural de Deus. Tire os olhos da tempestade, coloque os teus olhos em Jesus, porque aí, meu irmão, você vai andar sobre as águas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.